Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que você esteja assistindo esse vídeo, espero que a gente possa trazer bastante conteúdo para você. Meu nome é Felipe Chaves, eu sou sócio proprietário da TecniEng e a TecniEng é uma parceira comercial, uma parceira de projetos para escritórios de arquitetura e design, né? Hoje nós criamos projetos de sistemas estruturais elétricos e hidráulicos e ajudamos, né, escritórios de arquitetura a agregar mais serviços, né? Agregar serviços de engenharia ao seu portfólio e entregar um produto mais bacana para os seus clientes. Mas o assunto de hoje não é esse, é só uma breve apresentação. Nós, né, no decorrer desse mês que se passou, nós fizemos uma pesquisa de mercado e observamos que a grande dificuldade que nós, da área da construção civil, principalmente parte de escritórios, tanto de engenharia como arquitetura, a gente tem muita dificuldade em desenvolver a nossa área comercial dentro dos nossos escritórios. Mediante toda essa situação, né, hoje eu trouxe um convidado, um gestor comercial que tem aí um conhecimento de 4 a 5 anos de mercado, já ajudou empresas a faturarem mais de 3 milhões de reais aí, ou seja, é um cara que é expert aí no assunto da área comercial e ele vai trazer um conteúdo bacana para que a gente consiga nos desenvolver mais, né, com as dicas, com as informações, com as estratégias. Então, vou deixar a palavra com você. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal aí que está assistindo a gente. Bom, espero que a gente consiga trazer bastante informação e consiga ajudar o pessoal a se desenvolver na área comercial, que é uma área tão importante para qualquer pessoa que pense em montar um negócio, porém, para quem atua na área de engenharia e arquitetura, acaba sendo um desafio, porque, em resumo, né, e grande parte das vezes, o que acontece é que as pessoas se desenvolvem tecnicamente, e aí são excelentes profissionais, porém, não têm habilidades comerciais, né? Eu, em específico, me desenvolvi na área de engenharia, eu sou engenheiro civil, mas, além disso, eu foquei na área comercial, e hoje eu atuo e ajudo a treinar pessoas, né, a se desenvolver nessa área, né? Então a gente acaba trabalhando dessa forma e alavancando muitos escritórios em pouco tempo, né? Fazendo com que eles consigam obter grandes faturamentos, consigam se destacar no mercado com algumas estratégias de marketing, algumas estratégias de processos de venda, e isso tem ajudado bastante. Legal. Bom, hoje a gente está aqui para falar, para passar algumas estratégias, porque, como o Felipe já disse, foi feita uma pesquisa de mercado esse mês, né? Foi promovida pela TecniEng, no qual colocou que um dos desafios para que um escritório dobre o seu faturamento seja captar mais clientes, né? Então, e a gente sabendo de que muitos escritórios têm dificuldade em captar novos clientes, a gente está promovendo esse conteúdo para agregar e ajudar de alguma forma as pessoas que acompanham a gente, que são nossos parceiros, né? Eu acho que um dos pontos que o Felipe acabou citando é em relação aos tabus que giram em torno da área de vendas, né? Muitos gurus de venda acabam colocando isso e vendendo de que existe um procedimento mágico ou algo que seja uma bala de prata que vai gerar resultado do dia para a noite e vai fazer você obter sucesso na área de vendas. E não é verdade. Vendas é processo, é método, enfim, e é muito trabalho duro, né? E é muito além de trabalho duro, é você ter antifragilidade, né? Você saber crescer diante de situações adversas, né? Então, porque isso acontece muito dentro da área de vendas. Não vai ser a primeira proposta comercial que você vai fechar o negócio, nem na segunda nem na terceira. E então você precisa saber controlar a si mesmo para entender que existe um processo, entender que existem formas diferentes, estratégias diferentes que você pode tomar para obter o resultado, né? E iniciando isso, né, se introduzindo nesse assunto, vendas, você tem que entender que vendas não é para todo mundo, né? Não adianta você chegar para o Neymar e falar para o Neymar jogar, é, sei lá, o Neymar jogar tênis, apesar de que eu não sei que ele pode ser um excelente tenista. Com certeza. Ou É para o um Messi jogar esporte. vôlei, acho que é até uma opção melhor. Você não pode falar para o Messi jogar vôlei. É, O Messi tem 1,50 m, eu não sei exatamente a altura do Messi, mas ele não é feito para jogar vôlei.
O assunto dele é futebol. Sim. Então, se você está vendo esse conteúdo e porque você tem interesse em aprender vendas, você serve. Porque, como eu disse, é um processo e é algo que você precisa se dedicar que você vai ter resultado. Porém, você tem que ter interesse e tem que gostar, porque você vai tomar muita pancada nesse processo de aprendizado. Sim. E se você realmente não gosta, ou se você não atura vendas, não gosta de vendedores, tem gente que não gosta de vendedor. Eu mesmo não era muito fã, agora eu adoro vendedor. Mas se você não gosta, apesar de ser algo muito importante, você vai ter que buscar algum parceiro comercial, algum sócio que tenha mais interesse nesse assunto e consiga desenvolver isso e vocês trabalharem juntos, né? Ô Jefferson, só para acrescentar aí a sua pergunta, qual que é a sua visão em relação ao setor de vendas dentro de uma empresa, né? Qual a importância dele? Fala para mim a sua visão. Sim. Eu acho que uma empresa ela é constituída de três pilares, né, na minha visão. Uma delas é vendas, produto, entrega e gestão. Então, se algum desses três pilares eles não estiverem fortes o suficiente, a empresa vem a ruir e você não consegue crescer e se desenvolver. Então, se você não tem uma área de vendas estruturada e que gere resultado, você simplesmente não vai ter negócio, porque ele é um pilar no seu negócio. Se você não vende, você não tem cliente, você não tem faturamento. E o que adianta você estudar 5 anos, ter o seu diploma, saber fazer um bom projeto, saber entregar com qualidade, ter até um bom processo de gerenciamento desse projeto dentro da sua empresa, mas não tem cliente? O que adianta? Ninguém te conhece, você não tem um processo de marketing, você nem investe em marketing, o que vai adiantar? Não adianta nada. Então, você, querendo ou não, precisa adquirir esses conhecimentos, precisa adquirir esse know-how, que é mais um skill, é mais uma habilidade que você desenvolve do que realmente algo técnico, né? Porque é muito intangível, né? Você fala assim, eu sou bom comunicador, ou eu sou bom em lidar com pessoas, as pessoas gostam de mim. É muito intangível isso. Isso não quer dizer muita coisa. Na verdade, a interação, enfim, é uma coisa muito, né, específica. Sim. Exato. Então, assim, você precisa entender que isso é importante. Se você não desenvolver, você não vai ter negócio. Né? Olha, na verdade, eu estava no estágio que você comentou, né, no seu depoimento. Eu me formei também como engenheiro civil, enfim, foquei na área técnica e por muito tempo trabalhei só com parte técnica. E realmente não desenvolveu, realmente eu fiquei estagnado, eu consegui um cliente, aí a hora que eu terminava esse cliente eu ia atrás de outro cliente, ficava 2, 3, 4 meses sem faturamento, e aquela gordura que eu consegui em um determinado momento eu queimei, né, nesse meio tempo. Ou seja, eu só tive essa visão, né, a partir de uma experiência que eu tive, né, e eu pude compartilhar com você. Dentro de uma empresa, né, eu tive uma visão do quão importante é o setor comercial, né? Tem pessoas que dizem que só existe uma... Como é que fala? Só existe uma profissão no mundo? Uma profissão no mundo? Vendedor? O que você acha sobre isso? Sim. Não, assim, existe realmente, eu acho que todo mundo vende, né? Em algum nível está existindo uma venda, né? Quando você vende um projeto, você está vendendo um serviço, né? Se esse projeto depois ele é terceirizado para uma equipe que é contratada CLT, a pessoa que é CLT está vendendo a hora técnica dela. Ela vende lá, acho que são 66 horas semanais ou 72 horas semanais, nunca fui registrado, mas ela vende essas horas e com base nessas horas técnicas ela recebe um salário, né, pela venda das horas, ou seja, ela está vendendo. E a pessoa tende a se capacitar tecnicamente para fazer essas horas dela ter um valor agregado maior. Sim. Então, por isso que as pessoas vendem a hora, né? Então, se você vende um serviço, você está num nível um pouco acima. Então, acredito até que o pessoal que está vendo esse vídeo, que está procurando esse conteúdo, eles estão em busca disso, né? Eles estão em busca de não vender hora, né? Porque quando você vende a sua hora simplesmente, não é escalável, né?
Você vai vender sua hora só. Se você tem 24 horas por dia, você vai, você vai passar seu tempo ali, vai trabalhar essas horas e acabou, né? Você precisa de descansar, precisa dormir, não tem como você aumentar o seu faturamento mediante isso. Agora, se você vende um serviço, você pode ter parceiros, pode ter funcionários, e assim você cria um negócio e depois esse negócio cresce, você consegue evoluir, né? Legal, Então, você tocou num ponto bacana, essa questão de vender hora, valor, enfim. São temas para os próximos assuntos aí, a gente vai conversar. Mas, Jefferson, o que você pode dizer para mim, né, de importante aí dentro do processo de vendas aí uhum. da área comercial? Quais seriam ferramentas? Quais seriam procedimentos? Eu queria que você explanasse um pouco mais a respeito Sim. do comercial em si, né? Um setor comercial dentro de uma empresa de engenharia, arquitetura, enfim. Ah, legal, bacana. Bom, um processo de vendas, ele se inicia com a captação de um potencial cliente, Sim, né? Na parte no setor de vendas, a gente chama esse potencial cliente de lead, né? E aí agora para você captar esse cliente, existem diversas estratégias, né? Você pode, antigamente, né, na verdade, o pessoal usava muito boca a boca, ser conhecido ali numa região através de outros serviços. Só que hoje tem ferramentas que você consegue otimizar esse processo e consegue mais clientes que tenham interesse mais potenciais clientes que tenham interesse em fazer esse trabalho, né? Então, existem plataformas que captam esses clientes e você compra esses clientes, né? Existe também o marketing que você pode desenvolver da sua empresa, seja o marketing digital, como eu já falei, né? O meio digital, ou também outdoor, jornal, enfim. Aí cabe a cada empreendedor, né? A cada dono de escritório, buscar qual o meio que ele acredita ser o mais eficiente, né? É, Na empresa que eu atuo como gerente de vendas, nós utilizamos diversos métodos e testamos muitas coisas, né? Porém, o método mais eficiente que a gente encontra é o meio digital, né? Então, você capta esse cliente, você faz um anúncio via Google, via Facebook, você consegue buscar esse potencial cliente e agregar ele na sua base de potenciais clientes, né? E a partir dali começar um trabalho para você qualificar essa pessoa a entender que o seu serviço é um serviço de valor, é a melhor opção que ele tem para fazer essa demanda que ele tem aberto, né, para cumprir com essa demanda. Então, ele efetuar esse contrato com você, né? entendi. Então, tudo inicia com a parte de marketing. E aí, entrando um pouco mais em marketing, aí tem um mar de situações que você precisa se desenvolver, né? Então, aprender a fazer tráfego pago, enfim, aprender a fazer os criativos de uma campanha. Não é todo mundo que se propõe a aprender isso. Até porque a gente está falando aqui para um público que são técnicos, engenheiros e arquitetos. E esse público, ele já se formou, ele tem a especialidade dele. Muitas vezes ele não quer aprender. Então, o que eu aconselho? Busque algum parceiro, busque uma empresa especializada, busque alguma agência de marketing que vai te auxiliar de alguma forma. E a própria TecniEdge tem um setor que pode ajudar você, não é, Felipe? Exatamente. Aproveitando o gancho, né, que o Jefferson trouxe na nossa conversa, a TecniEngine em si, qual é a função dela dentro do mercado, né, da construção civil? Nós não queremos trabalhar com o cliente final. Na verdade, o nosso cliente são esses técnicos, são esses arquitetos, esses engenheiros. Então, a nossa função como empresa é dar o suporte completo para essas pessoas. E aí a gente vai entrar dentro dessa questão do funil, dessa questão do marketing, dessa questão do treinamento de vendas mesmo, né? Porque, como você falou, todo mundo pode ser um vendedor? Depende, né? Você vai ter que ter um treinamento, você vai ter que ter as estratégias, provavelmente você vai falar a respeito, gatilhos mentais. Então, assim, existe uma técnica, né, que você tem que aplicar. E essa é a nossa função, né? Além do nosso produto, né, que seriam projetos de sistemas,
Na verdade, o que nós queremos realmente é agregar valor para esses escritórios, né, e que eles consigam melhorar seus desempenhos em diversas áreas, nas áreas de vendas, com o seu próprio cliente mesmo, né, entregando um produto mais completo, um produto com mais compatibilização, né? Então você vai ter Mais também qualidade, né? mais qualidade, exatamente. E eu Não, acho bacana. que essa questão que o Jefferson está falando é muito importante. Por quê? Às vezes a gente não tem uma habilidade específica, né? Porém a gente tem outras. E esse é o momento que você tem que agregar parceiros, agregar pessoas, não somente até cliente, Exato. quem tiver, né, à disposição de vocês, Sem para dúvida. melhorar o seu produto e a experiência que você entrega para o seu cliente. E isso faz a diferença na hora da venda, porque são argumentos, né, Exatamente. Jefferson? Exatamente, assim, e é muito isso que você falou, Felipe, porque quando o profissional, né, quando o proprietário do dono de um escritório, ele não tem a visão de que existem papéis dentro do negócio dele e que dentro desses papéis ele é o técnico, mas ele também é o empreendedor por trás desse negócio, e aí ele entra num processo de tomada de decisão de que ele não consegue abraçar tudo. E ele vai precisar tomar a decisão de que ou ele tenta abraçar tudo e faz um serviço mediano, ou ele busca parceiros que vão agregar no negócio dele, eles vão trabalhar juntos, e a partir disso aí ele consegue alcançar outros patamares, né? E é muito isso quando você está buscando alguém para te ajudar em processos de venda, em marketing, e como eu citei aqui, você vai precisar levantar esses potenciais clientes, buscar no mercado mesmo quem tem interesse em fazer esse serviço, e estratégias no meio digital, sem dúvida nenhuma, é o que é mais efetivo. A Tecnined consegue te ajudar. Aconselho que entre em contato com o Felipe, ele provavelmente vai deixar os dados dele aqui abaixo, e você consegue, dessa forma, ser mais efetivo na hora de buscar esse novo cliente, né? Sim. Depois que você definiu, você conseguiu encontrar esse novo cliente, Uhum. você vai ter que entrar em contato com ele. A primeira etapa, então, Jefferson, é você captar esse cara. Exato, Esse exatamente. é o que vai fazer a diferença. Descobrir essa forma de captar e trabalhar em cima Uhum. desse cara, é isso? Exatamente, exatamente. Aí depois que captou ele, você tem o contato, sabe que, poxa, esse cara, ele tem um interesse, ou muitas vezes, sendo bem sincero, você vai levantar diversos contatos, não são todos que vão ter um real interesse, muita gente vai ser algo especulativo, né? Uhum. Mas dentro desse número de pessoas que vai aparecer, que clicaram no seu anúncio, que preencheram um cadastro para que você entre em contato, vai existir oportunidades, né? E aí você vai ter que brigar com unhas e dentes para fazer com que esse potencial cliente ele fique com você e não com o escritório vizinho, Aí que entra a questão entendeu? dos valores, né? Qual é o seu valor, né? Porque aí a gente entra naquela questão de briga de valor de custo, né? Quanto é que custa, qual é o valor, Sim, mas e aí, o que você está entregando para esse cliente, né? Qual que vai ser o seu diferencial, exatamente. né? O valor que eu falo não são só valores monetários, né? Não é só dinheiro. Monetários, exato. Qual é o seu Exatamente. diferencial, né? Exatamente. Qual valor você agrega? E a venda nada mais é do que você vai ser um agente de valor do seu negócio. E o que acontece com quem é técnico? O cara é técnico, o cara sabe entregar um produto de muita qualidade, porém, ele não sabe gerar valor e agregar valor àquilo que ele está vendendo, apesar de ser muita qualidade. Entendi. E aí, muitas vezes, você vai esse técnico que entrega muita qualidade vai entrar em guerra de preço. Sim. O cara vai entregar algo, ele faz algo muito bom, porém, pelo fato dele não saber agregar o valor necessário naquele serviço ou produto, ele passa a ser comparado com outros escritórios por conta de preço. E aí entra muito naquilo que o Felipe falou. Se você, né, não sabe agregar o valor necessário para o seu serviço, você vai entrar em guerra de preço. E se você não quer entrar em guerra de preço, você tem que aprender quais são os processos de agregar valor. E é o que a gente vai passar para você aqui. Legal. Quando você está entrando num processo de você agregar um valor para o cliente, você vai ter que, antes disso, antes de você pegar o telefone e ligar para esse potencial cliente que o seu marketing levantou, você vai pensar com você mesmo.
Ótimo. Quais são os diferenciais da minha equipe, do meu serviço, do que eu faço, o que me destaca e o que eu agrego para esse potencial cliente? Você Precisa anota. colocar isso, você precisa colocar o cheque lá, né? O que que eu faço? Você vai ter que fazer Cheque, num papel. cheque. Exatamente. Monta um script, na verdade. É isso que eu queria citar. Você vai ter que montar um script de tudo que você vai ter que falar para que ele entenda o que você entrega, entenda com clareza mesmo Sim, como que é o seu trabalho. E nessa conversa, que em média dura 15 minutos, 20 minutos, ele vai ter que sentir que você é um cara que pode fazer esse trabalho com confiança necessária, você vai ter que passar essa confiança para ele, né? De que você tem as capacidades de fazer esse serviço com qualidade. E se o seu preço diferente de valor, tá? tá. Se o seu preço for maior do que um concorrente, ele vai ter que saber o porquê. Então, Entendi. por isso que você tem que ter esse script em mãos. Então, antes de você fazer um primeiro contato, monte esse script. Aí é o assunto, como monta um script? É um assunto para uma outra live que a gente pode até promover no futuro. Eu posso passar para vocês como a gente Pessoal, monta um se vocês script de vendas. quiserem, todos esses assuntos adicionais que a gente está falando aqui, se vocês quiserem, você deixa aí no comentário solicitando, quero tal assunto. A gente vai ler todos os comentários e a gente vai promover, né, outros encontros, outros momentos para a gente disponibilizar mais informação para vocês, né? Então a nossa Sim, intenção é que vocês consigam realmente aplicar isso no dia a dia. Jefferson, bacana. aproveitando essa questão desse primeiro contato, qual que é a sua estratégia para entender o que o cliente quer? Como é que funciona? Porque a opinião do cliente vai te nortear ali, dependendo Exato. do seu rumo de conversa. Como é que funciona isso aí? Sim, sim. No caso, existem algumas perguntas chaves que você precisa fazer para o cliente, mas o cerne da questão é você entender aquilo que o cara quer. Uhum, Até para você entender o perfil desse cliente e qualificar esse cliente. entendi. Porque o que acontece? Quando você começa a entender o que o cara quer, primeiro de tudo, você precisa deixar ele falar. Tem vendedor, eu já trabalhei, inclusive, com comerciais, com pessoas que trabalhavam na área comercial, que simplesmente não deixava o prospecto falar, ia atropelando a conversa e falando que cuidava disso aqui, não sei o quê, e no final falava que ia mandar uma proposta para ele. Entendeu? Então, ele nem sabe o que ele quer, nem sabe se o que ele vai mandar se enquadra naquilo que ele está buscando, Uhum, se o cara tá ali, se ele é mais por preço, se é um cara que dá para a gente jogar um pouco na qualidade, porque cada proposta ela tem que ser modulada de acordo com o cliente que está solicitando. Ou esse cliente ele não é qualificado o suficiente para que você disponha do seu tempo para alavancar essa venda. entendi. Na Então, entrevista por você isso já que consegue identificar quem é esse cara e se ele é o seu real, se ele é seu real cliente, se ele não é, enfim. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você tem um escritório que você atende, faz projetos e você costuma atender uma classe média, né? Um projeto ali de uns 250 metros quadrados, mais ou menos. Você encontrou um cara que quer fazer um projeto de 150 metros quadrados, só que ele quer fazer sei lá, ele vem com umas ideias mirabolantes, ele quer, eu quero economizar, eu quero gastar R$ 1.200 por metro quadrado, sabe? Começa a ter essas ideias assim. É, Exato. E aí você vai ver o cara quer financiar. Eu tô falando o que acontece, tá? tá, O cara quer financiar. Então você sabe que esse cara, ele não tem o potencial financeiro suficiente para contratar um projeto premium. Então, o que você vai fazer? Você vai modular a sua proposta de forma que os honorários que vão girar em torno da prestação daquele serviço não fiquem tão altos. E entendi. aí, por quê? Porque ele é um cliente que o perfil dele é preço. O cara já falou, ele já cantou a bola para você. Você só vai interpretar o que ele quer e se adequar para que ele feche com você, para que a sua proposta faça mais sentido para ele. Entendeu?
Então, dessa forma que você vai, mas aí que tá, aí entra muito a questão do quê? De você fazer algumas perguntas para ele, você deixar ele falar, porque ele vai cantar essa bola para você, de você ter a sensibilidade de ouvir. Porque muitas vezes o cliente fala, mas a pessoa está tão preocupada em não ouvir, mas sim passar a informação do que ela entrega, do que ela faz, e o cliente falou o que ele queria, falou o objetivo dele, que era preço, que era um custo-benefício, e você está falando que você vai apresentar em realidade virtual, que você vai entregar detalhamento de piso, que vai fazer o quê, mas não é o que o cara quer. O cara quer algo barato que resolva para ele aprovar na prefeitura e conseguir o financiamento dele. Então a gente tem que. O diferencial aí da negociação é entender o que o nosso cliente quer. Exatamente, exatamente. Aí você vai ter que ter essa sensibilidade, entender o que ele quer. Uhum. A partir do momento que você entendeu, você vai mandar uma proposta dentro daquilo que ele tem como valor, que ele tem como objetivo, ou seja, eu quero um projeto que eu não quero dispor de tanto recurso para isso. Eu não disponho de muito recurso para isso. Ok, se está dentro daquilo que você pretende para o seu negócio, esse cliente, muitas vezes, para quem está começando um negócio, ele precisa de clientes, ele não está podendo escolher cliente, ou assim, só faço projeto acima de 500 metros quadrados, às vezes não é essa a realidade. Então, ele se adequa à proposta, faz ali, coloca que não vai ter menos imagens em 3D, coloca que não vai ter reunião em realidade virtual, coloca que vai ser só 2 revisões, a partir da segunda ele paga um valor adicional, reduz, monta um escopo que tem uma carga de honorários menor, e aí, dessa forma, você consegue mandar uma proposta que pode fazer mais sentido para esse cliente, fechar esse contrato a partir disso, né? Entendi. E aí, assim, e se você está numa outra situação, seu escritório já é consolidado, você já tem projetos acontecendo, você já passou dessa fase, porque acredito que muitos são fases, né? No começo, ninguém começa fazendo uma mansão. É só se você tiver network para isso. Não vou dizer que são todos os casos que isso acontece, mas via de regra, a pessoa começa fazendo reforma, obras menores, algumas obras financiadas na Caixa, né, de 60, 80 metros quadrados. Aí a coisa vai acontecendo, vai girando, e assim o escritório vai adquirindo mais maturidade comercial, mais maturidade de know-how mesmo, Sim. e vai alçando os novos desafios, né? Porque cada projeto é um desafio, né? Você vai conquistando o mercado aí, o nome, enfim, né? Credibilidade, Exatamente. coisas que estão implícitas aí dentro da captação Exatamente. desse cliente, né? Exatamente. Aí depois que você conseguiu crescer, se a sua realidade é projetos de 300 metros quadrados e apareceu esse cara que quer um projeto de 120 metros quadrados e quer de tudo para reduzir o custo do projeto, quer pagar o mínimo possível, se apareceu esse cara, você agradece, fala que, olha, meu projeto é assim, assim, assado, mas eu não consigo te atender. E essa que é a questão. Você pode até mandar uma proposta para ele para não ficar chato, né? Porque, enfim, você não vou dizer para você falar que não vai atender o cara, porque isso muitas vezes, dependendo da forma que você faz isso, não é legal, tá? Não é interessante você fechar nenhuma porta. Mas você pode mandar a proposta, mas você sabe que aquilo não vai render nenhum fruto, né? Então, Você, o comercial ele tem que ter uma certa maturidade, né? sim, Porque em determinado momento, dependendo da situação, o comercial ele quer vender a todo custo, né? exato, exatamente. E assim, o que acontece? Depois que você manda a proposta, você vai precisar fazer. Depois que você mandou, você conversou com o cara ali, 15 minutos, mais uns 5 minutos, 10 minutos ali para formatar uma proposta. Você está gastando seu tempo. Sim, Seu tempo é seu maior recurso, né? exatamente. Então, beleza. Às vezes você pode, se você tiver a sensibilidade correta, de você já falar para o cara, olha, aqui não é indicado para você, porque a gente costuma trabalhar com projetos maiores, mas eu fico à disposição. Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar. E aí você já descarta o cara. Ou se você mandou a proposta, você não vai fazer um acompanhamento em cima dele. Diferente de se o cara se enquadrar naquilo que você quer. Aí esse cara que se enquadrou, falou assim, olha, meu escritório ele é focado em projetos de 300 metros quadrados. Se aparecer um cara que quer fazer um projeto com essa base de metragem, nesse porte, né?
é um cara que você vai cuidar do processo de venda deles. Você vai, depois que você fez a primeira ligação, você vai ter ações pontuais de acordo com o tempo para você fazer o acompanhamento e você aquecendo mais esse cliente até que ele passe de um ponto de venda. Entendi. Né? Eu entendo, até falo isso quando eu tô ajudando uma empresa ou treinando um pessoal, que existe que é uma linha, né? Que é um plano cartesiano, né? É interesse de compra com tempo. Conforme vai passando o tempo, você com as suas ações vai aumentando o interesse de compra do cliente. Só que se você fizer menos ações, com o tempo ele tende a baixar. Entendi. Dependendo das ações que você fizer, existe uma linha que é ponto de venda. Dependendo do que você fizer, você passa do ponto de venda. Ali você converte o cara. Entendi. Então você vai ter que fazer ações para fazer ele passar do ponto de venda. Então, o Porque a próximo primeira ligação passo você só dá. seria isso. Exatamente. A primeira ligação você só dá um jump, né? Você só começa com uma certa angulação e subindo, né? Mas depois você vai ter que fazer algumas ações. Aí quais são essas ações? Você vai ter que estruturar o seu processo de venda. Você vai ter que ter uma ferramenta de controle de relacionamento com o cliente, né? É o Pipe Drive, que é o que a gente é mais comum utilizar, né? Que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente e que você vai controlar essas ações, vai existir métricas que você vai controlar também, e a partir disso você vai ter maior controle do seu processo de vendas, né? E vai saber quais ações são mais efetivas para o público que você está prospectando. Né? Perfeito. Então vamos resumir até aqui o ponto que nós estamos. A gente primeiro captou esse cliente através das ferramentas de marketing, nossa equipe, parceiros. Entendemos e classificamos esse cliente, se ele é um cliente potencial, né? Se ele não é um cliente potencial, se ele é o nosso perfil, se ele não é o nosso perfil. E a partir do momento que a gente deu o nosso primeiro passo e a gente viu que realmente esse é o nosso cliente, a gente vai ter uma ferramenta de controle, né? Que seria um Pipe Drive, seria outro tipo de ferramentas aí. É ferramenta de CRM, né, que o pessoal fala. Perfeito. A gente tem que, então, ter essa ferramenta de CRM para esse controle e, a partir daí, o próximo passo é trabalhar em cima desse cliente. Exatamente. Aí você vai fazer ações pontuais, né, que você vai planejar de acordo com o que você vê que faz sentido para o público que você está trabalhando, que vai fazer ele ter mais interesse em fechar com você, né? Então, por exemplo, e também de acordo com a fase que você está no seu negócio, tá? Então, por exemplo, você fez o primeiro contato. Então, depois que você fez o primeiro contato, você foi lá e mandou uma proposta para o cliente. Ok, uma segunda ação. Uma terceira ação, uma ligação de follow-up. Você vai ligar para ele e depois de alguns dias, né? Isso aí ia depender do grau de interesse desse cliente. Tem cliente que já está num elevado grau de interesse que você pode ligar algumas horas depois ou um dia depois, que ele vai estar muito engajado. Agora tem cliente que não, que ele ainda está em processo de decisão, está cotando com outras empresas, então você dá mais um tempo para esse cara. Não seja o vendedor chato, tá? Não seja o chato, porque isso aí repele e também reduz o seu valor, tá? Se você é bom o suficiente, você não precisa ficar mendigando atenção de potencial cliente para que ele compre o seu produto, né? Então você tem que saber se posicionar em cima disso para não ser o chato. Mas você A vai gente vai precisar repelir esse cliente também, né? Porque a gente, Exato. em determinado momento, mesmo com o interesse, a gente não quer aquela coisa, né? Sim, Aquela insistência, enfim. exato. Às vezes você está no seu processo de decisão, né? Você fez uma cotação, você é algo que tem um ticket relevante, né? Se a pessoa vai gastar 10 mil, 14 mil, 20 mil em um projeto, você quer ter base comparativa, né? Então, você fez uma cotação, você vai fazer uma reunião, e aí você quer saber, né? Então, você cotou, mas de qualquer forma você precisa depois ligar para esse cliente e ver o que ele achou da sua proposta, se está fazendo sentido para ele, se, enfim, o que ele tem de feedback em relação aos valores e ao escopo que você passou para ele, se ele chegou a parar para analisar. Se fizer sentido para ele, você pode convidar ele para uma reunião, seria uma terceira atividade. Se ele ainda está em processo de decisão, você marca o outro contato com ele,
né? Então cabe aí você entender em que fase ele está e aí promover outras ações em cima disso. Mas o importante é você ter um processo, você parametrar esse processo. Então, por isso que é importante uma ferramenta de CRM. Muita gente fala assim, não, mas eu faço isso com a minha agenda física, né? E ok, tudo bem. Mas hoje existem ferramentas que você vai conseguir criar esse processo. A partir do momento que entra um potencial cliente, você vai cadastrar esse potencial cliente, ele vai existir uma cadeia, uma sequência de atividades que você vai passar com esse potencial cliente para que ele converta numa venda. Então, você preencheu lá o cadastro, o cara entrou, é um potencial cliente, fez o primeiro contato, ele está interessado, fez um follow-up, o cara gostou do seu serviço e falou que faz sentido para ele, você vai marcar uma reunião com esse cara. Né? Mas se você só vai saber disso, saber quantos clientes precisam chegar para gerar uma reunião com esse potencial cliente, você só vai ter essa métrica quando você tiver um controle. E essas ferramentas de CRM garantem esse controle. Né? Controle de atividades mínimas para você chegar a uma venda, quantos clientes... Cara, né? Realmente, exatamente. E quantos clientes precisam chegar para resultar em potenciais clientes mais interessados. Então, você vai precisar montar essa sequência de atividades, e isso também é um assunto para uma outra live, né? Montar uma sequência de atividades e parametrar essa sequência de atividades conforme os resultados que você vai tendo, para, então, resultar numa venda. Né? Perfeito. Até também, né, aproveitando o gancho, às vezes você tem esse cliente que talvez nesse determinado momento ele não está preparado para a aquisição desse produto, mas depois de um tempo, né, se você tiver uma ferramenta que vai te avisar para você entrar em contato, fazer interação, tomar uma atitude, né, você futuramente pode adquirir esse cliente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, depois você realmente vai precisar dessa ferramenta. E, assim, eu recomendo muito o uso do Pipe Drive, que é uma que eu utilizo já há muitos anos, e O custo não é tem um tão custo. elevado, né, vamos dizer assim. Não, tendo em vista do faturamento que você consegue gerar com isso, né, na casa aí de 7 dígitos, você consegue, não vale muito a pena, né? Acaba sendo até irrisório o custo. Às vezes a gente não entende isso, né, que a questão de investimento para definir um processo é o que pode fazer a diferença total Sem dúvida. naquele determinado setor, Sem naquela dúvida. determinada atividade, né? E assim, assim, muitas vezes até eu conversei já com proprietários de escritório que falaram que não tinham condições, né, de realmente comprar, porque Pipe Drive você paga em dólar, o dólar está não sei quanto, enfim. Mas dá para você utilizar ferramentas auxiliares. Por exemplo, existe esqueci o nome. Qual é que é o nome daquele que a gente faz as atividades? O Trello. O Trello, existe o Trello. O Exatamente. Trello dá tranquilamente para usar como um gerenciador de atividades. Né? Você cria as atividades ali, ele avisa você quando precisa ser feito. Você não vai ter as métricas igual você tem no Pipe Drive, porém, você consegue ter um controle. Sim, Não é melhor do que nada. Né? Você consegue depois Né? pegar essa informação, exportar, jogar numa planilha, enfim. Exatamente. É melhor do que não nada. Pode não ter a ferramenta, não ter esse Exatamente. controle. Exatamente. Porque senão começa a chegar cliente, você começa só a mandar proposta, não tem acompanhamento, e vendas é processo. Vendas é processo e trabalho duro. E aí, depois que você está cumprindo o processo, está com todas as atividades em dia, o resultado vem. Não tem como. Eu não conheço profissionais da área comercial que atuam com escritórios e que atuam com vendas de projetos, que aplicou isso, que cumpriu o processo, que fez todas as atividades, que conversou com o cliente, que fez reunião e depois não teve o resultado. Né? Eu não conheço. Vai ter sim, né? Que, como você falou, são assuntos para outras lives. Se vocês quiserem, pessoal, coloca aí no comentário. E aproveitando, já deixa o like, compartilha, enfim. Que seriam esse assunto do funil de vendas também, né? Então, Sim.
dentro do funil existe todo esse processo. Então você vai garimpar praticamente esse cliente e esse cliente vai ser... Ele vai Sim, fechar sim. com você por conta de tudo que a gente falou, né? Até chegar nesse Exatamente. ponto, esse cliente ele já está tão qualificado que ele realmente ele se torna um cliente seu, né? Exatamente. Então, assim, e aí, como eu falei, é muito da fase de como a empresa está posicionada, né? Tem gente que no meio do processo de venda, porque assim, o processo de venda, em resumo, são ações que você toma a fim de instigar esse cliente a fechar com você. Então, por exemplo, hoje, dentro de um processo de venda de uma empresa um pouco mais madura, que tem um portfólio já formatado, quando você conversa com o cliente, você sabe o modelo de casa que ele quer porque você fez esses questionamentos durante a primeira conversa ou a segunda conversa. Você pode, no meio desse processo, mandar algumas imagens de projeto semelhante ao que ele quer, que você desenvolveu. Falou assim, olha, eu fiz esse projeto aqui, lá, manda algumas informações e manda para o cara. Ele vai olhar e ele vai gostar. Ele vai ver que você teve um zelo com ele. Tem escritórios que está num nível um pouco mais está começando, né? Tá se desenvolvendo exatamente, que aí ele não tem esse portfólio. Dentro desse processo de venda pode ser apresentar um esboço para o cara. Então, dentro do processo de venda, ali mesmo, né? E exatamente, esse cara, né? exatamente, você vai engajar ele. Você dentro desse processo, você não tem um portfólio, você fala assim, então peraí, vem aqui que eu vou desenvolver uma ideia inicial aqui, conforme o que a gente está conversando, e eu vou apresentar para você. Mas você sabe que é um processo que você tem. Você sabe que isso aqui você vai fazer. Se você qualificou o cara, se o cara faz sentido para você, se o projeto que ele quer se enquadra naquilo que você quer fazer, você vai ter que fazer, porque está dentro do seu processo. Só se ele fechar antes. Só se ele ligar e já fechar. É óbvio que você não vai. Né? Mas se ele não fechou, você vai oferecer para ele, falar assim, olha, é o seguinte, eu tô aqui, eu gostei muito do seu projeto, eu tenho interesse em fazer isso aqui com você, trabalhar com você, e eu tô me dispondo a desenvolver uma ideia inicial de como pode ser a sua casa, e eu vou desenvolver esse projeto, eu quero apresentar para você, para ver o que você acha. Você vai fazer esse projeto, ele vai gostar do seu projeto e ele vai fechar contrato com você. Mas aí que está. Esse processo não é para todos os escritórios. Tem escritórios, e aí é de acordo com cada negócio, com a forma como você vai se posicionar, se você já tem um grau de maturidade grande dentro do mercado, se você já tem um portfólio, se você já consegue, através do seu nome, agregar o valor necessário para que aquele cliente tome a decisão favorável a você e feche o contrato com você. Inclusive, essa questão de contrato é um tema, a gente está falando muito de tema, mas é um tema para uma segunda live, porque muita gente peca na hora de preencher o contrato. Tem pessoas que têm, eu já vi profissionais que têm vergonha de chegar para o cara, colocar um papel em cima da mesa e falar assim, assina aqui para que eu possa desenvolver esse serviço. E é crucial. Todo profissional não, se você quer trabalhar de forma profissional, se é o seu trabalho, isso você precisa. Não tem conversa. Não é aquela confirmação pelo WhatsApp, né? Não, 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 não. Né? Exatamente. Eu assino a proposta aqui, você faz. Não. Você tem que colocar todos os parâmetros. E se o projeto ficar maior do que a gente conversou? E se ficar menor? Você vai me pagar mais? Eu vou devolver o dinheiro para você? E se passar do prazo? Eu pago multa? Não pago multa? Entendeu? Então tem ter tudo descrito, até para você ter também uma segurança jurídica, né? Tanto você quanto o cliente, né? Se vai ter revisão, você vai pagar pela revisão ou não vai pagar pela revisão? E se for uma revisão durante a obra, daqui 2 ou 3 meses, você vai pagar ou não vai pagar? Conheço muitos profissionais e me incluo nessa, né? Que não foi definido no início, né, do processo, quando a gente captou o cliente, não fez um bom contrato e eu tive que prestar serviços repetidamente, né? Então, assim, tudo é o que você falou, o nosso tempo é o nosso único recurso, basicamente. A gente tem habilidades para fazer as coisas, mas numa dessa você dispõe, né, vai ter que colocar tanto esforço, né, tanto tempo nesse cliente que você está desperdiçando o tempo que você iria. Exato. Então, na verdade, tempo que você conseguiria matar ali numa situação simples, né? Exatamente, tempo e dinheiro, né? Porque ao invés de você estar ao invés de você estar buscando novos negócios e fechando novos contratos e aumentando o faturamento da sua empresa,
você vai estar fazendo revisão para cliente de um projeto que você finalizou há 4 meses atrás e que não gera mais faturamento para você. Ele já Então, virou um custo total. já é custo, entendeu? Não tem sentido. Então assim, depois que finalizou tudo, assina um contrato, né? Mas, enfim, a gente pode até depois fazer um bate-papo só a respeito disso, das principais cláusulas, do que a gente precisa definir, que é algo também que envolve a área comercial, mas enfim, sem dúvida nenhuma é importante. Se você tem um contrato, você já está na frente de muita gente, tá? Porque eu conheço muito profissional que é tudo pensa que é na palavra, né? E ok, na palavra é muito bom, as pessoas confiam na palavra, você ter essa confiança na palavra é algo relevante, mas pode dar muita dor de cabeça, né? Porque muitas vezes você fala alguma coisa, depois o cliente fala assim, você não me falou, e aí outra, fica, né? ele entende outra, e quando você tem no papel ali aquilo, o cliente assinou e não tem nenhum problema, né? E é o papel do comercial passar toda essa informação para o cliente, Jefferson. Por exemplo, ele que Sem está ali dúvida. na ponta, que está fechando o contrato realmente, porque às vezes coisas passam, né? Mas Exatamente. ali é o comercial que tem que bater nessa tecla, explicar, apresentar, como é que é? Exato, não, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, e o que que eu aconselho, né? Que você passe essas informações quando o cliente já está num grau de maturidade grande dentro do seu processo de vendas, né? Entendi. Quando você conseguiu desenvolver mais ele, porque não vale a pena também, primeiro, ficar perdendo tempo falando isso para todo mundo, né? Por exemplo, eu cobro a partir da terceira revisão. Não vale a pena você falar isso para o cara que acabou de te ligar para você. Mas quando você está para fechar o contrato, tem coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, os custos adicionais. Beleza, ele vai te contratar, mas depois quem vai pagar a taxa da prefeitura? Você ou ele? O prazo que você colocou inclui o processo da prefeitura? Esse prazo aqui já contempla o prazo da prefeitura de análise? Não contempla, então você precisa deixar claro. Enfim, tem várias nuances que você precisa deixar claro na mesa para ele, além de estar no papel, né? Então, porque está no papel, às vezes o cara vai falar assim, mas eu não li. Apesar de ser obrigação dele ler, por questão ética, você tem que falar para o cara, né? E se não fizer sentido para ele, se o seu prazo não fizer sentido para ele, aperta a mão dele e ele vai procurar alguém que cumpra, né? Ou você se dispõe a mudar o seu processo para atender o cara. Se você estiver precisando de dinheiro, né, você pode fazer isso. Aí você vai se adaptando aí. Exatamente, mas você tem que fazer com clareza, né? Exatamente, você tem que fazer com clareza e com ética de trabalho, né? Porque senão você vai prometer coisa pro cara e depois não entrega e gera estresse para você, gera estresse para ele. Então, A tem que credibilidade ter. cai, né? Uma Exatamente. sucessão de situações aí. Exatamente. Assim, e essa questão da credibilidade que o Felipe falou, dentro de um processo de venda, a partir de um momento que você adquire nome no mercado, você vai ver que os clientes mais engajados, com maior potencial de fechamento, o cara que vai chegar praticamente fechado para você, são as indicações. Mesmo em tempos de mídias digitais, onde você consegue levantar muitos clientes, né? Os caras que mais vão te dar menos trabalho na hora de vender são os caras que foram indicados por clientes que passaram na sua mão e que você fez um bom serviço, entregou com qualidade, com responsabilidade, com seriedade, e aí depois você conseguiu fazer com que esse cliente promova o seu negócio, né? E aí ele promove. Um ciclo Exatamente. sustentável, né? Exatamente. Mas aí cabe a cada profissional ter essa ética de trabalho, né? Porque, por experiência própria, é muito fácil você errar e você prometer coisa que não entrega. Eu já fiz isso. Muitos profissionais que atuam já fizeram isso. E enfim, já falar coisa que vai fazer e não faz, né? E aí no final só vai ter frustração, né? Mas aí entra até a maturidade do profissional, né? Você saber falou, né? que Maturidade comercial, né? exatamente, você saber que, cara, não adianta eu falar pro cara que eu vou dar a lua para ele, que eu vou fazer tudo o que ele quer, que minha empresa é perfeita. Pode até ser muita coisa, né? Tem muita coisa positiva, mas se você fala coisas que você não entrega, essas coisas positivas perdem espaço e isso vai ficar frustração por aquilo que você falou que ia entregar e não entregou, né? E aí não é isso que a gente quer, né?
Não, sem dúvida. Por isso que você precisa o quê? Ter script e ter processo de venda. Porque se você não tem um script e o cliente fala assim, ah, mas vocês fazem, não sei que posso fugir agora, mas se você faz, por exemplo, um vídeo, você faz vídeo da casa e você não faz. Ou uma outra hipótese até melhor, né? Ah, mas você coloca todos os móveis aqui, a mobília, e não, ele não está contratando um projeto de interior, ele é um projeto arquitetônico somente. Ah, eu coloco, posso colocar. Mas aí né, que tá, é um projeto de interiores, não é um é um arquitetônico, não é um de interiores. Então você vai ter que São fazer um projeto de produtos interiores, diferentes, né? são serviços, produtos diferentes. Então você vai ter que precificar diferente, vai exigir mais tempo seu, né? Profissional, equipe, tem. Exatamente. Então aí você precisa se posicionar, né? E o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não se posiciona, fala que vai entregar e quando entrega, a não perder tempo, faz de qualquer jeito, né? Só para dizer que está fazendo e dessa forma a coisa acontece. Mas aí esse cara não vai te indicar. Ele vai ter uma experiência negativa com o seu negócio. E é melhor você ter 10 clientes somente, mas são clientes bons, de qualidade, que vão te dar lucro, do que você ter 100 clientes e você ter 98 clientes insatisfeitos, né, que vão falar mal do seu negócio, que vão te dar dor de cabeça, pode até te dar faturamento, pode até te dar lucro até, mas vai fazer você não ter paz, né? E aí não tem o que pague, né? Esse lucro, esse valor que você conseguiu aí através desse cliente na verdade, vai se tornar Exato, um prejuízo, vai se tornar dor de cabeça, vai se tornar acho que é isso. situações jurídicas, né? Processos, enfim. Sim. Eu falei, pode até ter lucro, mas no longo prazo é insustentável. No longo prazo você vai ter prejuízo. Você não vai, você vai cair, né? Primeiro porque os seus clientes não vão parar de acreditar em você, você vai ter muito pouca indicação. Segundo, porque os seus funcionários, eles vão ver o que está acontecendo, né? E aí seus funcionários vão falar assim, pô, mas o cara, né, não tem ética, seus funcionários vão acabar te traindo de alguma forma, vão acabar deixando você para trás. Então a coisa não anda, né? Então não adianta. Então, Jefferson, só para o pessoal entender, eu acho que até fica como dica, né? Além de tudo que a gente falou, eu acho que é o mais importante aqui, é a maturidade comercial que a gente tem que ter dentro do setor comercial. É a visão Exatamente. clara, né? E a definição exata daquilo que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como a gente vai apresentar. Enfim, se você tem um processo definido e uma cultura determinada ali, não tem erro. Exato. Não Não, tem erro. exatamente. Exatamente. Assim, e essa maturidade você consegue adquirir ela de duas formas, né? A primeira delas é tomando cabeçada, né? Que é a forma mais dolorida Todo mundo que já, você todo mundo já é, tomou, né? Não tem jeito. que é a forma mais dolorida, mas aprende. Ou você não aprende, né? E continua nessa vida aqui. A primeira delas é ou tomando cabeçada ou escutando quem está falando. A gente está falando aqui para você, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, é para você de alguma forma internalizar isso e aprender, né? Eu acho que a experiência falada ou escrita, apesar de você só estar assistindo esse conteúdo, é a experiência vivida, né? A gente viveu isso, a gente está falando do que a gente, pelo menos eu pessoalmente vivo há 4 anos, então tem uma certa propriedade para falar desse assunto. Então aprende, cara. Não vai fazer besteira. A gente está falando para você que você vai ter prejuízo, dor de cabeça, né? Então cria um processo, cria um procedimento, faça as coisas da forma correta, que o resultado vai surgir. Talvez seja uma forma mais lenta do que se você prometesse a lua para o cliente, né? Porque se você promete muito, obviamente as pessoas vão começar a fechar com você. Mas o que adianta? Não é sustentável. Esse cara vai sair, vai falar mal de você para todo mundo e perigoso até te processar e te dar prejuízo, né? E aí é 2 passos para frente, 3 passos para trás, né? Não vai ter. Não vai ser. O saldo não vai ser positivo. Como você disse, a Não, não. longo prazo, isso, em vez de trazer um benefício, vai trazer aí situações negativas, né? Exatamente, exatamente. Então, Jefferson, hoje foi muito legal a nossa conversa aqui. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que deu para Cara, entender. eu acho assim que
eu acho uma coisa bacana para ser dita é que a respeito de você, quando você vai atender um bom cliente, né, você, para deixar ele extremamente satisfeito, ele vai ter que ter uma relação de confiança com você, né? Depois que ele criou essa relação de confiança, você pode se responsabilizar por outros processos de forma muito séria, né? Responsabilizar por esses outros processos e entregar isso para esse cliente e aumentar o seu faturamento, né? Porque, querendo ou não, você tem um negócio, você precisa aumentar o seu faturamento, né? E a TecniEng, ela tem esse modelo, que eu acho um modelo muito fantástico, que você consegue é, ter um setor de engenharia dentro do seu negócio, só que esse setor ele é externo. Então a Tecnid ela te oferece essa comodidade de você ter profissionais de engenharia para desenvolver os projetos. Então você criaria o projeto arquitetônico, a Tecnid faz os projetos de engenharia e tudo aos moldes do seu escritório, ou seja, vai ter o seu carimbo, só que toda a responsabilidade técnica é responsável é por parte da Tecnid. E aí a partir disso você vai ter um cliente mais satisfeito, porque ele vai ter um planejamento completo do projeto dele, né, com lista de materiais, com as especificações técnicas para a construção, né, definições da parte estrutural, definições da parte elétrica e hidráulica, ou seja, ele vai ficar mais satisfeito e a obra dele vai ter maior chance de ser um sucesso, né? Então, entre em contato com o pessoal da TecniEng, entre em contato com o Felipe, com o pessoal da TecniEng, que sem dúvida nenhuma é algo que pode fazer diferença no seu negócio, né? Com Você pode aumentar certeza. seu faturamento e pode, dessa forma, alavancar, né? Aumentar sua qualidade de vida, ter mais dinheiro para investir em você, nos seus treinamentos, enfim, acredito que há um próximo passo que você pode dar aí para crescer. Exatamente. A TecNinja realmente ela veio para gerar suporte, né, para gerar um novo produto, agregar um novo serviço, né, aos escritórios de arquitetura e design. E o que nós mais queremos aí é dar esse suporte mesmo, não só dentro do projeto, mas é gerar um conteúdo como foi o de hoje, né? Conversar com um especialista, conversar com alguém que realmente está ali, né? Na linha de frente, não só com teoria, mas com situações práticas, né? E isso vai abrir portas, né? Dentro do planejamento, né, de um projeto, além da parte de sistemas, você pode ter um ganho no gerenciamento de obras, você tendo aí todo o sistema fechado, compacto, sendo olhado por você, gerenciado por você, você consegue ter um controle melhor e isso Sim, vai abrir diversas portas para vocês. sem dúvida, você vai ter um cliente mais satisfeito. Exatamente. Você vai ter um cliente mais satisfeito. E esse cliente satisfeito, como eu dito aqui, ele vai gerar novos frutos, né? Então é algo interessante aí que o pessoal, como a gente falou de parcerias aqui no começo da conversa, tanto a parceria da parte de marketing, né, se não for a sua área Especialidade, né? de especialidade, né, você pode ter uma parceria na parte de engenharia e isso fazendo sentido para você, fazendo sentido para o seu negócio, pode gerar bons frutos, né? Como o Felipe falou, você vai ter o ganho em cima do projeto de engenharia, que você vai vender com um valor maior, né, uma diferença de preço, você vai ter esse ganho, e além disso, abre portas para você fechar gerenciamento de obra, acompanhamento da obra, né, ou a obra mesmo em si, né, e dessa forma alavancar ainda mais o seu negócio. Perfeito. Jefferson, acho que eu estou muito, Fechou? muito satisfeito, fechou muito legal a nossa conversa. Tem muitos assuntos, muitas pontas soltas aí que a gente pode ajudar. Como eu falei, pessoal, essa é a nossa primeira conversa. A gente vai organizar muitas conversas. Já está agendado, até para vocês saberem aí, para a semana do dia 28 de agosto, nós já temos, né, um contato com a área de contabilidade. Então, a gente vai te dar todo esse suporte, todo esse conhecimento referente à parte de contabilidade, que entra também um pouco dentro, né, do que a gente falou de contratos e tudo mais. Então vocês fiquem ligados, sigam a gente nas nossas redes sociais, dá um like, e coloque o tema, aquilo que vocês querem dentro da nossa conversa, o que vocês gostariam de entender melhor, funil de vendas, marketing, né? Dentro do marketing digital, quais as ferramentas a gente usa, onde a gente vai investir dinheiro para
alcançar, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Deixe o seu Sim, comentário, sem dúvida. né? Porque a gente tem várias E essa ferramentas, questão né, de... Jefferson? Sim, não, sem dúvida. Tem muita coisa para ser dita ainda. E essa questão aí da contabilidade, para quem trabalha, para quem vai atuar na área comercial e para quem tem um negócio, tem que ter isso muito claro, tá? Os impostos envolvidos dentro da área de engenharia são impostos agressivos, né? Então, e se você não declara, você está trabalhando de forma irregular. Então, tem que ter isso de forma bem especificada para você fazer um bom planejamento de custo. Planejar os seus custos, montar preço de venda, né? Então, tem muita coisa ainda para gente conversar, muita live ainda para ser feita, né? Sim, com certeza. Então é só o começo, né? Muito obrigado, Jefferson. Pessoal, segue a gente lá nas redes sociais, beleza? TecniAge. Beleza. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.